de Flávio e Vorcaro. Diego. A foto de Flávio com Trump inverteu o sentimento de grupos de WhatsApp. Quem monitora esses grupos bolsonaristas e conta os detalhes é o colunista Felipe Bailés. Ele é CEO da Palver. Felipe, bem-vindo, boa tarde para você. E aí, quer dizer que mudou um pouquinho a percepção, a avaliação desse pessoal, dos grupos bolsonaristas, porque o caso Master deve ter derrubado a imagem do Flávio, inclusive nesses grupos, né? Conta mais pra gente qual foi a avaliação que vocês fizeram. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Daniela. Obrigado aí por me receber aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. E de fato, o áudio do Vorcaro foi, assim, a pior tragédia do Flávio Bolsonaro desde a história que a gente monitora. Ele foi mencionado mais, inclusive, do que o dia que ele foi indicado pelo pai dele, pelo Jair Bolsonaro. Foi extremamente negativo. E o que a gente vinha observando é que desde a data da divulgação do áudio até ontem, o sentimento geral sobre o Flávio, ele era predominantemente negativo. Ou seja, quando a gente classifica as menções a ele, a gente classifica entre positivos, negativos e neutro. Se a gente soma isso, né, mais positivos, menos os negativos, o líquido estava sempre no negativo. Aí o que acontece? Teve um movimento de antecipação para o encontro, não alterou esse saldo de positivo até a divulgação da foto. Quando teve a divulgação da foto, a gente viu que a base bolsonarista conseguiu se engajar, ele conseguiu crescer e voltar para o saldo positivo. Isso ainda ontem à noite, que foi no momento que a gente estava elaborando os dados para a coluna. Aí, ao longo do dia de hoje, a gente foi puxando os dados novamente, a gente viu que isso conseguiu se manter. Então, antes do encontro e da foto do Donald Trump, ele tinha mais negativos do que positivos nessas redes de WhatsApp. Após a foto do encontro do Trump, ele reverteu isso. Então, ele volta a ter mais positivo. Importante ressaltar aqui que a amostra de grupos de WhatsApp, ela reflete muito quem se comunica, né? Então, dentro dessa rede, o WhatsApp, ela é extremamente mais voltada para a direita do que para a esquerda. Ainda assim, a esquerda ganha determinadas pautas em determinados momentos. Mas foi isso que aconteceu com a divulgação da foto. É isso, Dani. Eu estava lendo a reportagem de vocês, tudo bem, meu caro? E vi que tem pelo menos 3 linhas mestras, né, de mobilização. Uma delas é dizer que é a primeira vez que Donald Trump recebe um candidato, né, ou olha a honra que o Trump está dando para um candidato, o que é falso, né, porque, na verdade, tem uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo, mostrando que o Trump não só se reuniu com candidatos no Salão Oval, como o candidato à presidência da Polônia, o Karol Nawrocki, ou outros candidatos como o de Honduras também, como ele, ao contrário do que aconteceu com o Flávio, ele fez propaganda para esses caras, né? Postou as fotos nas redes sociais ou fez postagens na rede dele, a Truth Social, para alardear o contato com candidatos que ele tinha ali, que estava pegando pelas mãos. No caso do de Honduras, por exemplo, olha só o que o Trump escreveu, né? O povo de Honduras não pode ser enganado novamente. O único verdadeiro amigo da liberdade em Honduras é Tito Asfura. Tito e eu poderemos trabalhar juntos, combater os narcocomunistas e levar a ajuda necessária ao povo de Honduras. Isso foi em novembro do ano passado. Mas, enfim, de todo modo, a narrativa colou, né? Conseguiu dar um ar de privilégio, né, para Flávio Bolsonaro. Olha ela aí, aparecendo. Diga lá, Felipe. Pois essa foi inclusive a narrativa mais incidente. E eu acho que o que essa narrativa produz é a sensação de que existe uma grande proximidade entre a família do Bolsonaro e o Donald Trump, né? E justamente cria esse sentimento de que eles são muito bem conectados. E olha, mesmo não sendo verdade que ele tenha sido o primeiro candidato ou pré-candidato a se encontrar com o Trump no Salão Oval, o que acontece é que o fato disso ser necessário ser desmentido tira também o foco dos áudios, que eu acho que era um grande objetivo dessa foto. E aí a gente vê no gráfico, quando a gente associa o Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, você cria uma curva de menções, e o Flávio Bolsonaro com Donald Trump, você vai ver que as menções de associação do Flávio com o Vorcaro continuavam muito altas antes da foto. E aí sai a foto e você abre, de fato, uma boca de jacaré. As menções que associam Flávio ao Vorcaro caem e as menções que associam Flávio ao Trump sobem muito, né? Apesar de não foi nem de perto
tão grande o volume quanto no dia que vazou o áudio. Mas, de fato, a foto produziu esse efeito de abafar a discussão de associação com o Vorcaro. Carla. Bem, boa tarde, Felipe. Obrigada por estar aqui. Você falou que não foi nem de perto o mesmo efeito da foto do Vorcaro. Qual foi a diferença da grandeza, né? Quando chegou ali os áudios? Porque os áudios, realmente, a gente falou, né? Furou a bolha. A foto do Trump também furou a bolha ou ela ainda está mais na bolha? Não, a foto do Trump furou a bolha. Foi grande o evento. Eu digo que não se compara com o áudio do Vorcaro, porque o áudio do Vorcaro foi o maior evento da história do Flávio, desde que a gente monitora em termos de volume, né? A gente pode dizer que chega a ser 4 vezes maior o volume do dia do áudio do Vorcaro, que é muito grande, porque esse evento da foto do Trump também é um evento grande, é um evento de pico, assim como o dia que ele foi indicado foi um evento de pico. Então, apesar de ter furado a bolha, isso circulou em grupos que não são só bolsonaristas, inclusive as pessoas comentaram, teve especulação se a foto era IA, teve diversas narrativas, inclusive por parte da direita, da esquerda, desculpa, para tentar minimizar o encontro. Muitas delas não colaram à medida que o tempo foi passando, mas, de fato, não chegou perto do tamanho que foi a divulgação do áudio. Certo. Felipe Bailez, obrigado pelas informações, Felipe. Um abraço. Muito obrigado, viu, pessoal? Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Olha, ainda no campo da direita, os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, que são pré-candidatos à presidência, se encontraram e discutiram uma aliança já no primeiro turno. Ao falar sobre o encontro em entrevista à Rádio Nova Difusora em São Paulo, Caiado foi questionado sobre o assunto e sobre a disposição de Zema em fazer aliança, sem abandonar a cabeça de chapa. Ele respondeu,